Capítulo 423, Templo do Dragão. 10. Valdebish foi o primeiro amigo que Jeonwoo fez depois que entrou no tutorial. Ele também era um dos membros fundadores de Arthia, junto com Vieira Dune. Ele era uma pessoa lamentável que nunca teve certeza de sua identidade como um meio gigante, mas ao mesmo tempo, era um guerreiro que decimava seus inimigos, fazendo com que todos tivessem medo dele. Porque a pessoa que desapareceu sem motivo algum e feriu Jeonwoo resolveu tomar conta dele em seus momentos finais. Por quê? O relógio de bolso tremeu. A resposta casual de Kalatus era chocante demais. O que aconteceu? Jeonwoo acalmou sua mente turbulenta, mas a voz que escapou de seus lábios apertados estava fervendo de raiva. Valdebish não estava lá quando Jeonwoo precisou dele, mas acabou reaparecendo no final. Por qual motivo? Será que foi por pena? Ou ele se sentiu culpado? Nenhuma dessas respostas era aceitável para Jeonwoo. Como eu pensava, a sua primeira pergunta é sobre o Jeonwoo. Não existe ninguém mais importante para mim. O que aconteceu? O seu amor fraternal realmente é a coisa mais importante para vocês. Até no fim, Jeonwoo só pensava em você. Os olhos de Jeonwoo brilharam. Já entendi, então pare de mudar de assunto. Onde está a alma do Jeonwoo? Quinto passo do despertar do corpo dracônico. Jeonwoo liberou o poder do seu corpo de dragão divino demoníaco, ativando seu coração dracônico e pedra filosofal ao mesmo tempo. Escamas apareceram em sua pele e quando sua cauda surgiu, uma tempestade de energia feroz começou a girar ao redor dele. Ele puxou Vigrid ao subespaço e a levantou. Era uma demonstração silenciosa de que ele não ficaria quieto se Kalatus continuasse a evitar suas perguntas. Você conseguiu ficar mais forte com tudo que eu te dei. No passado, eu não teria gostado dessa mutação, mas não é tão ruim assim. Kalatus assentiu enquanto olhava Jeonwoo de cima a baixo, satisfeito. No entanto, ele também sentia uma sensação amarga na boca quando percebeu que não existia mais dragões de sangue puro na torre, já que Jeonwoo possuía outras energias dentro dele também. As sobrancelhas de Jeonwoo se contraíram. Ele estava prestes a balançar Vigrid. Eu não sabia que aquele garoto chamado Valdebish sabia sobre esse labirinto. A mão de Jeonwoo parou. Kalatus nunca tinha contado a Valdebish sobre o labirinto. Isso só podia significar uma coisa. Jeonwoo provavelmente contou a ele muito tempo atrás. Jeonwoo ficou em silêncio. Naquela época, não tinha se passado muito tempo desde que despertei do meu sono. Esse corpo foi só uma medida temporária para emergências. Quando o dragão ancião Kalatus estava vivo, ele só possuía um desejo: que a espécie que foi extinta por causa de seu erro fosse revivida. Ele queria que os fatores dracônicos continuassem na torre por um longo tempo. No entanto, essa esperança sumiu depois que Jeonwoo morreu, então o vestígio de Kalatus despertou em Laputa para que ele pudesse pensar em outra solução para encontrar um novo sucessor. No meio disso tudo, aquele meio gigante apareceu e perguntou se ele poderia levar o corpo de Jeonwoo. Ele disse que queria levar o corpo dele para casa. Jeonwoo continuou em silêncio. Então eu abri o portal para a terra e ele desapareceu de novo depois do funeral. Jeonwoo cerrou os dentes. Você sabe para onde ele foi? Não. Eu não posso sair de Laputa e os meus sentidos também são restringidos. Jeonwoo apertou seus punhos. O que Valdebish esteve fazendo esse tempo todo e por que apareceu como se já estivesse esperando o fim de Jeonwoo? O relógio de bolso parou de tremer. Não se preocupe. Eu vou encontrá-lo, custe o que custar. Jeonwoo murmurou enquanto afagava o relógio. Ele sempre teve a intenção de confrontar Valdebish, mas parecia que teria que sair para procurar por ele, imediatamente depois de resolver os problemas aqui. Infelizmente, ninguém sabia onde ele estava. Até a patrulha noturna do distrito externo não conseguiu encontrar um único rastro dele. Mas como ele estava em Laputa agora, Jeonwoo achou que poderia refazer os passos de Valdebish e talvez descobrir algumas pistas. Jeonwoo olhou para Kalatus. Valdebish era importante, mas havia algo ainda mais importante para ele. Onde está a alma do Jeonwoo? Onde deveria estar?
Onde deveria estar? Yonvou estreitou os olhos. O que você? Em um abismo profundo, um ovo onde a escuridão e a confusão se fundiram. O lugar onde inúmeros seres nascem e morrem. Aquela coisa, aquele lugar. De qualquer forma, existem várias formas de descrevê-lo, mas nós o chamamos de Calatus. Estreitou os olhos vazio escuridão. De repente, as amarras do rei obscuro no pulso, tornozelo e pescoço de Yonvou tremeram. Urrrr. A vibração foi tão intensa que Yonvou sentiu dor. Ele ficou tão chocado que gritou sem nem pensar, porque o Yonvou. Assim como um salmão volta para casa depois de crescer, o seu irmão seguiu seu instinto e voltou para sua origem. Instinto? Você acha que foi uma coincidência que o legado do rei obscuro caiu nas suas mãos? Ou que o seu irmão tinha o talento da adaptabilidade perfeita e foi escolhido por mim? Urrrr. Os tremores ficaram ainda mais intensos. Você e o seu irmão são dois lados de um espelho e não podem ser separados. Calatus foi forçado a parar no meio de sua frase por um grito vindo do céu. O mundo pareceu reverberar e Laputa tremeu como se estivesse prestes a desmoronar. Oh! 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 Crack! Rachaduras começaram a aparecer no teto do castelo como se fossem cascas de um ovo caindo. Tentáculos pretos começaram a se espremer por entre elas. O caos rastejante que queria engolir Laputa estava se aproximando. Calatus deu um sorriso triste enquanto olhava para o teto e se curvou para Yonvou. Eu precisava de um pouco de tempo, mas parece que não vai ser o suficiente. Eu gostaria de conversar mais com você, mas realmente não tenho muito tempo sobrando. Para onde você está indo? Ainda temos muito que. Antes de eu ir, vou te dizer isso. Se você quiser encontrar a alma do Yonvou, apesar de eu não saber se a alma dele ainda está no lugar que engole tudo, mas se você quiser encontrá-la, Calatus olhou para Yonvou como uma expressão triste, volte para a escuridão. O seu caminho estará lá. Crack! Clang! O teto quebrou e os tentáculos quase alcançaram Calatus, mas a escuridão pode te engolir já que você não possui divindade ainda. Simplesmente chegar lá vai ser uma jornada árdua. Crack! Quando os tentáculos se enterraram no vestígio de Calatus, estática começou a ser criada. Nesse ritmo, Calatus realmente desapareceria, então Yonvou brandiu Vigrid. Ainda havia muitas coisas que ele queria perguntar para Calatus. Porque a alma de Yonvou estava no vazio ou na escuridão? E o que ele queria dizer com procurar o caminho lá? Será que estava relacionado ao rei obscuro ou à demonização? Se sim, o quanto ele sabia? Por que Calatus não explicou o que era? Yonvou não podia permitir que ele desaparecesse depois de deixar todas essas charadas para trás. O nome oculto de Vigrid. Durendal foi liberado. Lenda: dividir em dois com um golpe da espada. Svish. Quando a onda de fogo e o conjunto celestial se misturaram com a pressão extrema de Vigrid, uma tempestade de chamas envolveu metade do castelo e atacou os tentáculos negros. Vosh. As chamas tentaram subir pelos tentáculos, mas assim que os tocaram, elas desapareceram. Mais tentáculos apareceram, envolvendo Calatus. Não importava quantas vezes Yonvou balançasse Vigrid, ao invés de desaparecer, os tentáculos ficavam maiores. Antes que a escuridão o engolisse, Calatus gritou para Yonvou com um olhar de pena: por favor, realize o objetivo que Yonvou e eu não conseguimos novo sucessor. A casa do clã procure. TSSSSSS. O vestígio de Calatus se dispersou como um castelo de areia atingido por uma onda e os tentáculos começaram a sugá-lo. Oh! Oh! Satisfeito, o caos rastejante retraiu seus tentáculos e retornou para o céu. O ser cósmico que estava manchando toda a atmosfera de preto estava tentando voltar de onde tinha vindo. Para onde você acha que está indo? O canal com Nergal foi restaurado. O canal com Alpas foi restaurado. O canal com Vimalacitra foi restaurado. Os deuses reconectados rapidamente confirmam a situação. Os demônios reconectados foram pegos de surpresa pelo ser que você está encarando. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: não.
Não sei o que está acontecendo, mas você não deve tocar naquilo. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: me escute. As mensagens foram bloqueadas com a autorização do usuário. Já que o dono da maldição que cobria o labirinto tinha desaparecido, os canais estavam sendo restaurados. Yonvou reuniu os canais e abriu suas asas. Todos os poderes foram liberados. As asas de fogo nas costas de Yonvou se combinaram com suas asas de dragão e se transformaram em 3 camadas de asas negras, as asas celestiais. Com elas, ele voou para cima e soltou todas as habilidades e poderes que possuía, tentando fazer com que o ser devolvesse Calatus. No entanto, ele só sentiu alguns buracos na escuridão que tremeluzia. A maioria do caos rastejante já tinha passado pelo portal e estava desaparecendo. Merda! Ativando seu coração dracônico e a pedra filosofal até o limite, Yonvou levantou Vigrid. Uma coluna de fogo disparou para cima e ateou fogo em todo o castelo, dividindo o céu em 2. As faíscas que saíam da coluna também explodiram e tomaram conta do local. Através das nuvens negras, pequenos olhos observavam Yonvou. Em um instante, uma linguagem e informações que ele não sabia como descrever com palavras entraram em sua mente. Seu conhecimento dracônico ajudou a entender o significado. Escuridão. Ainda. Não. Oh. O caos rastejante eventualmente desapareceu através do portal, deixando Laputa em chamas no centro do labirinto. O céu agora estava manchado de uma cor sombria. Yonvou cerrou os dentes. Ele tinha sido derrotado por outro ser transcendente depois da Mãe Terra e de todos por um. Quanto mais tentava descobrir informações sobre seu irmão, menos ele entendia. Parecia que seu caminho estava sendo bloqueado pelos seres transcendentes e ele não podia encontrar mais pistas. Será que tudo terminaria assim? Não. Ele sabia que ainda possuía uma última esperança, a coisa espreitando dentro da pedra filosofal, a demonização. Não houve resposta. Eu sei que você está observando. Me ajude por favor. O ser continuou em silêncio. Merda. A demonização não deu sinal de vida, era como se não estivesse dando a mínima para ele. Yonvou socou o chão, impotente. Será que sua única opção seria adquirir a transcendência primeiro? Naquele momento, o espaço diante dele se abriu e Bo apareceu. Ele estava ferido seriamente e até seu poder mágico tinha sido danificado após sua investigação do caos rastejante. No entanto, ele estava segurando um olho dourado brilhante em suas mãos. Eu puxei o olho de Calatus do caos rastejante quando ele tinha feito isso. Você deve abrir o caminho para a escuridão. Depois de dizer isso, Bo voltou para a masmorra para curar seus ferimentos. Yonvou apertou o olho de Calatus e ativou o poder do Rei Obscuro. As 3 amarras ainda estavam tremendo. Invocação dos mortos foi ativada. Quem você gostaria de invocar? Calatus. O olho dourado de Calatus se dispersou no ar. O item-alvo foi infectado. O ser que você está tentando invocar não pode ser encontrado. O ser que você invocou foi afetado por algo desconhecido e a busca por um ser similar está sendo realizada. O dragão demoníaco do caos infectado pelo caos rastejante está sendo invocado à força. Svoosh. A maldição que protegia Laputa e o centro do labirinto explodiu. Capítulo 424, Templo do Dragão, 11, 1. Valtz recolheu seu punho lentamente após socar. Depois que a energia negra foi liberada de seu punho, fumaça saiu dele. Você subjugou com sucesso o guardião do cemitério Vazuki. Uma parte da maldição do dragão foi removida. Fica cada vez mais incrível quanto mais vejo. A magia da espécie dracônica e o Mugong da tribo dos Unichifres. A rainha do verão escolheu bem sua sucessora. O bispo-chefe deu um sorriso triste enquanto observava Valtz. Quando se encontraram, ele pensou seriamente se precisaria despertar o poder dos 7 reis demônios, pois estava mais fraco em comparação a Valtz com o canal do demônio celestial desconectado. Mas Valtz simplesmente olhou para ele e o bispo e perguntou se eles queriam se juntar a ela. Isso significa que eles ainda estavam em trégua e que trabalhariam juntos até que pelo menos encontrassem seus subordinados.
Afinal, nenhum deles sabia o que estava escondido no labirinto. O bispo-chefe concordou porque não tinha motivos para não concordar, mas o fato de que Valtz não precisava da ajuda deles o deixava preocupado. Ela realmente descobriu o segredo do labirinto. Precisamos coletar os pedaços que aparecem depois de derrotar os protetores. Quanto mais pedaços do dente de Calatus que ela reunia, mais do poder de Valtz voltava. E parece que ela de alguma forma sabe qual caminho tomar. O bispo-chefe ainda não sabia como navegar pelo labirinto complicado, mas Valtz parecia ter descoberto como fazer isso. O bispo-chefe assumiu que ela estava usando alguma magia dracônica. De qualquer forma, o bispo-chefe conseguiu chegar ao centro do labirinto com a ajuda de Valtz e se reuniu com vários de seus subordinados nas salas de pedra ao longo do caminho. Apesar de 70% das forças do exército demoníaco estar desaparecida ou morta, não era um resultado ruim considerando a dificuldade do labirinto. Além disso, os jogadores que encontravam ocasionalmente jogavam suas armas no chão e imediatamente se rendiam. Não muito tempo depois, o grupo seguindo Valtz cresceu para cerca de 100 membros. O dragão branco vai ficar famoso depois de superar esse perigo. Não havia outro método melhor para os jogadores a observarem. Eu também tenho que encontrar a chave. Seu olhar ficou pensativo. Felizmente, quando ele começou a circular o poder dos 7 reis demônios, seus canais bloqueados começaram a se recuperar aos poucos. Depois que conseguisse sua força de volta, a única coisa que ele queria fazer era encontrar Yonvou, a fonte de todo esse problema. Naquele momento, Valtz parou de se mover pela primeira vez. Quando a viram encarando nada, os jogadores atrás dela olharam para cima também, se perguntando o que estava lá. O bispo-chefe estava prestes a perguntar o que ela estava fazendo quando Valtz murmurou. Ele despertou o bispo-chefe. Sentiu calafrios descer por suas costas. O quê? O dono do labirinto. Antes que ela pudesse continuar, o labirinto começou a tremer. O bispo-chefe podia sentir todos os seus sentidos e força dos 7 reis demônios oscilando ao redor dele. Deus do céu, eu não esperava menos do rei obscuro. Não achava que seria tão difícil assim de encontrar a chave. O caos rastejante. Os canais desconectados começaram a voltar um por um. A estática fazia com que fosse difícil de entender o que eles estavam dizendo, mas definitivamente eram as vozes dos 7 reis demônios. No entanto, uma delas podia ser ouvida claramente. Cuidado! Era a voz do líder, o rei demônio touro. Abaixem S. O bispo-chefe estava prestes a gritar quando percebeu que era tarde demais. Ele juntou as mãos, espalhando o poder mágico ao redor deles para formar uma barreira. O labirinto tremeu antes de explodir. Bum! O labirinto está desmoronado. O que é isso? Era uma situação inesperada para aqueles que estavam ocupados procurando por tesouros. Vários jogadores foram pegos pelos escombros e enterrados vivos. Aqueles que eram mais habilidosos rapidamente usaram pergaminhos ou artefatos para escapar da torrente de poder mágico. O desmoronamento do labirinto enorme fez com que o impacto afetasse o andar inteiro. O que? Os jogadores que estavam prestes a entrar no labirinto depois de ouvir os boatos merda. Usem magia de suspensão. O andar está se comportando de forma estranha. Os semi-rankers no meio dos desafios do Templo do Dragão que aquele acumulador fez agora. E os rankers que ouviram os boatos da destruição do 35º andar rapidamente começaram a recuar do templo, mas o chão rachou abaixo deles e um terremoto de grande magnitude fez o andar tremer com uma força destrutiva ainda maior. Inúmeros jogadores morreram ou desapareceram soterrados. Então, uma sombra enorme emergiu do chão com um rugido ensurdecedor, paralisando os sobreviventes com choque. Um enorme dragão, uma espécie que todos achavam que estava extinta, surgiu e rugiu. O rei dos dragões corrompido Calatus emergiu. Pela vontade de Calatus, o 50º andar inteiro foi designado como um território dracônico. A maldição do dragão será aplicada em todo o andar. A maldição do dragão foi fortalecida pelo caos rastejante. Os canais de todos os jogadores foram bloqueados.
Todas as habilidades foram enfraquecidas. Todas as imunidades foram enfraquecidas. A maldição de Calatus, que estava limitada ao labirinto um momento atrás, se espalhou para o andar. O céu ficou escuro e todas as leis que compunham o lugar foram seladas, afetando todos os canais, poderes e habilidades. O que está acontecendo? Não pode ser. Eram más notícias para os jogadores que mal tinham conseguido sobreviver ao terremoto. Então, outra mensagem apareceu. Todos os jogadores que entraram no 50º andar, o Templo do Dragão, receberão uma missão repentina. Casse um monstro-chefe, o Rei dos Dragões corrupto, Calatus. Missão / mate o dragão. Descrição. O dragão ancião Calatus fez um contrato com o deus do outro mundo, Caos Rastejante, para salvar seu filho, Obala. O conhecimento adquirido através do Caos Rastejante informou a ele que suas chances de sucesso aumentariam se ele adquirisse santidade e transcendência. Ele tentou escalar a torre, mas foi bloqueado por todos por um no 77º andar. Calatus e sua espécie inteira confrontaram todos por um, iniciando uma grande guerra que mais tarde seria chamada de Segundo Massacre dos Dragões e que resultaria na extinção da espécie dracônica. Mal conseguindo manter sua vida, Calatus voltou para sua casa, o labirinto, para se arrepender de suas escolhas e esperar pela morte. Depois de deixar um sucessor para trás, ele entregou sua alma para o deus do outro mundo como parte do contrato e foi contaminado. Agora, o Rei dos Dragões foi invocado devido a motivos desconhecidos. Apesar de seu estado contaminado, os restos de sua consciência ficaram furiosos por seu túmulo ter sido violado. O templo que honra seus ancestrais não serve mais ao seu propósito. Calatus punirá aqueles que interromperam seu sono. Quando mais furioso ficar, mais ele abrirá a porta para o Caos Rastejante e sua influência na torre aumentará. Os jogadores atualmente no andar não podem escapar do território de Calatus ou pedir por ajuda. Juntos, sobrevivam ao novo desastre, Calatus, ou superem a maldição do dragão e eliminem-no com sucesso. Qualificações para participar. Jogadores no 50º andar. Tempo limite: 72 horas. Recompensas. Título: Oponente dos Dragões. Recompensas adicionais baseadas na contribuição. Penalidades se a missão não for completada. Destruição do 50º andar. Proibição de se mover para outro andar. Morte de todos os jogadores participantes. Um grande desastre. Estamos em apuros com seus subordinados. O bispo-chefe aterrissou nos limites do andar. Ele estalou a língua. Um grande desastre era um termo usado para indicar uma missão que era quase impossível de se completar. Ele estava quase se reconectando com os 7 reis demônios só para ter seus canais bloqueados novamente. Com a rota de fuga e pedidos por ajuda bloqueados, como eles conseguiriam caçar o dragão? Muitos vão morrer. Parecia que 30% dos jogadores já tinham morrido. A expressão do bispo-chefe ficou sombria. Ao longe, Calatus abriu suas asas e subiu para o céu. Uma raid de larga escala estava para começar. Yonvou aterrissou em um precipício em uma das bordas do andar. Ele cerrou os dentes. Eu não achei que o verdadeiro Calatus apareceria ao invés do vestígio. A invocação dos mortos tinha falhado. Ele esperava se encontrar com o vestígio de Calatus, que sabia dos seus segredos, e não o verdadeiro corpo que já tinha sido consumido pelo caos rastejante. Patético. Aquele é o rei que uma vez liderou uma espécie poderosa. A rainha do verão apareceu ao lado de Yonvou com um sorriso e seus cabelos longos esvoaçando ao vento. Ela ainda era jovem quando o segundo massacre dos dragões começou e só se lembrava dele como um rei nobre. O Calatus que ela estava vendo agora era uma desgraça. O fato de que ele não manteve sua dignidade como um dragão já era ruim e agora estava nesse estado depois de se entregar a um ser que nem tinha uma identidade propriamente dita. Ela tinha filhos, 9 deles, mas não podia entender suas motivações e nem tinha a intenção de entender. Você não pode comparar filhos nascidos do amor com filhos nascidos da necessidade. Yonvou olhou para a rainha do verão com um olhar indiferente. Ela bufou e cruzou os braços como se atreve a espiar os pensamentos de uma dama.
Você é um homem sem classe nenhuma. Mesmo que a conexão entre eles não fosse tão forte quanto a que tinha com Shannon e os outros, Yonvou e a Rainha do Verão ainda podiam compartilhar pensamentos. Além disso, a Rainha do Verão não tinha relutância em revelar seus pensamentos, era quase como se ela o estivesse desafiando a espiá-los. Considerando sua personalidade majestosa e arrogante, essa atitude não era estranha. Mas Yonvou simplesmente voltou a olhar para Calatus, como se não valesse a pena dar atenção à Rainha do Verão. Ele se lembrou das últimas palavras de sua mãe para procurar pelo seu irmão e lentamente abriu os olhos. Olhos dracônicos. Seus olhos instantaneamente se conectaram com os olhos dourados flamejantes e os olhos do sábio, fazendo com que várias cores aparecessem em sua visão. Calatus estava voando e cuspindo um sopro negro cheio de veneno, ácido e maldições no chão. Os jogadores corriam na direção dele, com efeitos explodindo de suas diferentes habilidades. Os mais espertos já tinham percebido que as recompensas adicionais eram os legados da espécie dracônica, então eles esperavam que mesmo com todos esses debuffs, os esforços combinados dos grandes clãs, rankers e semi-rankers prevalecessem. No entanto, aos olhos de Yonvou, eles pareciam mais com soldados tolos. Embora os outros não pudessem ver, seus olhos enxergavam os tentáculos negros pendurados no céu ao redor do corpo de Calatus. Isso significava que o caos rastejante estava usando o corpo de Calatus para interferir com a torre. São só 72 horas. Provavelmente porque essa é a quantidade de tempo máxima que o território dracônico vai conseguir continuar tomando andar. Depois disso o todos por um e o escritório vão conseguir interferir. Todos por um não ignoraria Calatus agora que ele era um servo do caos rastejante. Mas vai ser o fim de tudo se isso acontecer diferente dos outros jogadores, que só tinha que matar Calatus, e Yonvou precisava encontrar um modo de resgatar o dragão do caos rastejante. Devo te ajudar. Naquele momento, a Rainha do Verão perguntou com um sorriso, lendo os pensamentos de Yonvou. Ela deu uma risada de desdém. Eu já fui chamada de último dragão, então sei vários segredos que nunca pude contar a outras espécies. Era tentador, mas Yonvou não podia forçar a Rainha do Verão a ajudá-lo como podia fazer com Shannon e os outros. Se ela oferecesse, seria outra história, mas pare de me incomodar e desapareça. Você realmente é um humano divertido. Se tivesse pedido a minha ajuda, você teria morrido na mesma hora. A Rainha do Verão estava prestes a lamber seus lábios vermelhos quando Bo apareceu de repente na frente de Yonvou com um rosnado. Você quer morrer? Não meta o seu nariz na nossa conversa. Desapareça da minha frente, seu ser inferior. Como um servo se atreve a interferir? Parem vocês dois. Yonvou ignorou a discussão entre Bo e a Rainha do Verão e se levantou lentamente. Se os outros soubessem que ele estava planejando resgatar Calatus do caos rastejante, achariam que ele estava delirando. Mas não é impossível. Yonvou esfregou sua mão esquerda que continha a espada vampírica de Bathory e se virou para outra direção. Um dragão. Um dragão de verdade. Carne. Quero comer a carne dele. O Imperador da Gula tinha parado sua luta com os líderes do Dragão Verde e do Dragão Negro e estava correndo na direção de Calatus. Ele tinha perdido o juízo e saliva estava escorrendo de sua boca. A pedra da gula tremia dentro de seu estômago. Parecia que a maldição do dragão que a restringia tinha enfraquecido. Se eu usar aquilo, o olhar de Yonvou ficou sombrio enquanto pensava. Então, ele chamou a pequena fada, Obala. Obala, a fada assentiu. Faça como quiser. Você já é o novo mestre do labirinto Ilaftel. Obrigado. Ele esticou sua mão na direção do penhasco, ativando todos os sistemas relacionados a Laftel através de Obala. O labirinto explodiu e os pedaços do dente de Calatus espalhados pelo local flutuaram no ar. Eles começaram a girar ao redor de Obala, que tinha fechado seus olhos em silêncio. Clac! Você completou com sucesso a missão oculta, imunidade à maldição e você recebeu a bênção do dragão. Você completou as missões relacionadas, imunidade à maldição e imunidade à maldição e você conseguiu uma conquista que não é facilmente alcançada.
Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 100.000 karma. Você adquiriu um adicional de 200.000 karma. A bênção do dragão foi fortalecida. Você também recebeu como recompensa. O artefato raiz dracônica foi completado. Um chip quadrado caiu na mão de Yonvou. Era o processador central do labirinto, ou bala. O verdadeiro objetivo das missões era ser reconhecido e aprender sobre o sistema. Yonvou empurrou a raiz dracônica contra as costas de sua mão direita, rasgando levemente sua pele. A raiz dracônica se acomodou sem problemas no sistema Atman e começou a auxiliar no seu poder mental e circulação de mana. As grandes mentes dos dragões eram complicadas demais para Yonvou aguentar, então Kalatus havia criado a raiz dracônica com isso em mente. A missão relacionada, imunidade à maldição IV, foi completada com sucesso. A bênção do dragão foi fortalecida para livrá-lo da maldição do dragão. Todos os canais foram restaurados. Todas as habilidades foram restauradas. Todas as imunidades foram restauradas. Todos os poderes foram restaurados. Yonvou era a única pessoa no andar que não estava mais sendo afetado pela maldição de Kalatus. Quinto passo do despertar do corpo dracônico: liberação de todos os poderes. Ele ativou seus canais e abriu suas asas celestiais com mais poder do que nunca. 5 dos 9 reis estão aqui: Valtz, Tom, Magnus, o bispo-chefe e o imperador da Gula. Hoje, pelo menos 2 deles vão morrer. Suas asas pretas e vermelhas se abriram como fogo e obscureceram o céu. Ele estendeu sua mão para a frente. O nome oculto de Vigrit Arundigt foi liberado. Lenda: decapitadora de dragões. Yonvou cortou com Vigrit para baixo e uma coluna de fogo em volta em centenas de relâmpagos desceu do céu. Continua no próximo vídeo.